breve, tá? Então, eu chamo a função, vamos colocar aqui igual se, e abro parênteses, e ele me informa aqui o teste lógico. Qual que é o meu primeiro teste lógico? Eu estou perguntando se 5 é maior que 6. Nesse caso aqui, como havia falado, ele é falso, porque 5 não é maior que 6. E eu tenho o meu segundo teste lógico aqui, onde ele informa, ele pergunta, na verdade, se 5 é maior que 2. Nesse segundo caso, 5 é maior que 2. Eu tenho aqui o resultado verdadeiro. Aqui ao lado esquerdo, eu tenho o resultado falso. Então, no meu primeiro teste lógico deu falso, no meu segundo teste lógico deu verdadeiro. Como ambas as condições têm que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro, o resultado final dessa minha função vai dar falso. Por que essas outras aqui deu verdadeiro? Vamos analisar. Vamos supor que eu esteja trabalhando com essa célula aqui, ó. E o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando no meu primeiro critério se 8 é maior que 2. 8 é maior que 2? 8 é maior que 2. E o meu segundo critério, eu pergunto se 8 é maior que 2. E se 8 é maior que... Por coincidência, o 2 aqui foi idêntico em todos. Então, vamos alterar aqui para 4, por exemplo. Então, estou perguntando no meu primeiro critério, para não ficar muito confuso aqui, se 8 é maior que 4, beleza, é maior que 4, então a minha primeira condição vai dar verdadeira. E minha segunda condição, eu estou perguntando se 8 é maior que 2. Então, neste caso aqui, nós teremos o resultado verdadeiro. O segundo, 9 é maior que menos 2? 9 é maior que menos 2, positivo. 9 é maior que 2? 9 é maior que 2. Então, neste caso, os dois critérios foi verdadeiro, logo, o resultado final é verdadeiro. Tá? Então, vejam que é muito simples a estrutura da função e. Tá? Então, para quando você tenha a necessidade de fazer comparações entre células de várias células, e somente se todas essas células atenderem a resposta que você necessita, que você vai tomar uma ação. Você utiliza a função e, faz as comparações em todas as células, e caso tenha os resultados positivos, você vai tomar alguma ação específica. Então, vamos analisar aqui embaixo, ó, manualmente, como que vai funcionar. Tá? Então, lembrem que a função e, ela sempre vai ter o resultado positivo, verdadeiro, quando todos os critérios forem verdadeiros. Tá? Então, vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho minha condição e eu vou ter uma resposta dessa condição. Tenho minha segunda condição, a segunda resposta. Se todas essas respostas for verdadeiro, o resultado final verdadeiro. Se acaso uma delas for falso, resultado final falso. Então vamos aqui fazer nossas análises. 5 é maior que 6? É falso. 5 é menor ou igual a 6? Verdadeiro. 10 é igual a 0? Falso. 10 é diferente de 0? Verdadeiro. Vejam que eu tive aqui duas respostas como falso e duas respostas como verdadeiro. Logo, o resultado final é falso. Por que falso? Porque houve ao menos uma ocorrência de falso. Beleza? Então essa aqui é a nossa função e. Ela é muito simples de estar utilizando, porém muito interessante. Tá? Vamos aqui voltar aqui na setinha. E vamos para a nossa segunda condição. A nossa segunda condição ela não tem muito segredo. Ela é praticamente igual à função e, só tem alguns detalhes. Tá? Então vamos aqui para a nossa segunda função, que é a função ou. Qual que é a diferença entre a função e com a função ou? Na função e, se ao menos uma das funções, um dos critérios for falso, o resultado final é falso. Porém, para a resposta para a função ou, para que o resultado dela no final seja verdadeiro, ao menos uma das condições tem que ser verdadeiro. Você pode ter lá 100 condições. Se uma delas deu verdadeiro, o resultado final vai dar verdadeiro. O e não, o e já é diferente. Se ao menos uma der falso, o resultado já vai dar falso. Tá? Então a diferença do e com o ou é simplesmente essa. Então vamos aqui fazer uma análise. Ó. Vamos fazer a análise com ou, vou chamar a função ou, e vou fazer as mesmas perguntas. 5 é maior que 6? Este é o meu primeiro teste lógico. Qual que é o meu segundo teste lógico? 5 é maior que 2? Tenho dois testes lógicos. Vejam que esse segundo ele é verdadeiro e esse primeiro ele é falso. Qual que é o resultado final? Verdadeiro, porque ao menos uma das condições foi verdadeira. Vou copiar aqui o conteúdo
e vou colar aqui embaixo somente as funções para não perder a formatação da célula, esses sinhos aqui linha por linha. Vejam que aqui, ó, nessas duas linhas, eu trouxe o resultado aqui como falso. Vamos analisar. Ó. Menos 8 é maior que menos 5? Não é. Então, eu já tenho o meu primeiro critério já é falso. Minha segunda comparação, eu tenho aqui que menos 8 é maior que 2? Também é falso. Como os dois critérios foi falso, o resultado final é falso. Tá? Então, é muito interessante essa função E e essa função OR, tá? Para poder utilizar no dia a dia e testar aí os nossos critérios, criar critérios, desenvolver nossas análises aqui de condições. Vamos utilizar aqui o nosso mesmo exemplo, tá? E o nosso exemplo aqui queremos utilizar praticamente os mesmos conteúdos, então vamos aqui fazer essas nossas análises e respostas manuais e ter aqui o resultado final manual também para vocês verem como que funciona. Então vamos verificar aqui, ó. 5 é menor que 6? É verdadeiro. 5 é menor que 6. 5 é igual a 6? É falso, não é igual. 10 é maior que 0? Verdadeiro. 10 é diferente de 10? Nesse caso aqui é falso. Tá? 10 é igual a 10. Como estamos trabalhando com a função OR, se qualquer uma dessas análises deu verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tá? Vou clicar aqui nessa célula aqui, que eu coloquei uma formatação específica. Vou clicar aqui no pincel e vou clicar aqui para replicar essa minha formatação. Tá? Vou voltar aqui e vamos para a nossa terceira função, que é muito interessante. Ela é praticamente uma das funções mais utilizadas no Excel, que é a função SI. A função SI, ela é praticamente a função E e a função OR. Depende de como você cria o critério. A função SI, ao contrário de te trazer o resultado como verdadeiro ou falso, para quando o resultado for verdadeiro, eu posso aplicar algumas regras aqui dentro dela. Por exemplo, se for verdadeiro, eu vou executar um código específico. Se for falso, eu deixo a célula em branco. Então, eu consigo fazer com que o Excel, além de me fazer essas comparações se é verdadeiro ou se é falso, já tome algumas atitudes, já realize algumas ações aqui neste conteúdo. Tá? Então, eu coloquei aqui uma breve descrição. Ó, retorna uma função ou palavra para quando a condição for verdadeira. E caso ela seja falsa, retorna outro resultado de acordo com a sua necessidade. Aqui embaixo eu coloquei como que é a descrição dela. Eu coloquei ela em inglês, vamos colocar ela aqui em português, que é o SI. Tá? Então, para quando for utilizar no VBA, para quando for utilizar aqui no Google Suites, vocês irão utilizar aqui a função if, tá? Que é a mesma função SI que nós possuímos. A estrutura dela, como que funciona a estrutura deste documento, dessa função? Então, eu tenho aqui primeiro as minhas condições, o meu critério. Sempre que eu falo condição e critério é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui os meus critérios. Eu tenho aqui, caso esse critério, o resultado final dele for verdadeiro, ele vai me executar este primeiro caso aqui, ó, resultado caso verdadeiro. Neste local, eu posso retornar uma palavra, eu posso fazer uma ação específica, chamar uma outra função, posso querer fazer a somatória entre células, ou simplesmente posso deixar o resultado em branco. Para quando for verdadeiro, eu não executo nenhuma ação. Para quando for verdadeiro, eu ativo uma função específica. Para quando for verdadeiro, eu coloco uma palavra, um texto específico. E o mesmo serve para quando a condição for falso. Então, quando a função der o resultado aqui como falso, eu vou ativar este meu segundo resultado aqui. Então, essa condição é o que vai decidir o resultado dessa minha função. Então, eu tenho a condição onde, sempre, sem exceção, ela vai trazer como verdadeiro ou como falso. Caso seja verdadeiro, ela irá executar esse primeiro caso, e caso seja falso, este segundo caso. Vamos aqui na prática que vocês vão entender com mais facilidade. Então, aqui eu tenho algumas análises, tá? E o que é que eu quero fazer nessas análises? Eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Então, primeira pergunta. Na coluna D, que é essa coluna aqui, ó. Na coluna D, calcular 20% do salário caso ganhe acima ou igual a 2.000. Tá? Caso contrário, irá retornar aqui a palavra 0. Tá? Então, vai retornar aqui a palavra 0.
Então, caso este salário que vocês estão vendo aqui for maior ou igual a 2.000, ele vai me calcular aqui 20% deste valor. Então, eu trouxe uma função para quando for verdadeiro. E para quando for falso, vai me trazer a palavra zero, zerado. Tá? E vamos aqui criar a nossa função de uma maneira muito simples e muito rápida. Tá? Então, vou chamar a função se. Lembrando que se for em inglês é o if. Tá? Então, se, abro parênteses, ele vai me solicitar aqui o teste lógico. E qual que é o meu teste lógico? Qual que é a pergunta que eu vou fazer para o Excel para que ele faça essas análises, para que ele me torne este resultado? Eu vou perguntar se esta célula, o conteúdo que está dentro da célula C6, é maior, então eu tenho o sinal de maior, ou igual, então eu coloquei ali duas condições, maior ou igual a 2.000. Tá? Então eu estou perguntando aqui, o conteúdo que está dentro da célula C6 é maior ou igual a 2.000? Ponto, vírgula. Este teste lógico, ou ele vai retornar verdadeiro, ou ele vai retornar falso. Se retornar verdadeiro, eu vou colocar nessa primeira condição aqui, ó, após o primeiro ponto vírgula. Caso seja verdadeiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que calcular 20% daquele valor. Como que eu calculo 20%? 0,2 vezes essa célula. Tá? Então, vou pegar aqui 20% daquela célula, considerando que 1 equivale a 100%, 0,2 equivale a 20%. Ponto, vírgula. E caso o valor seja falso, eu vou retornar o texto zero. Quando eu trabalho com texto, eu sempre tenho que colocar aqui entre aspas. Então, vou abrir aspas e digito a palavra aqui, ó, zero. Fecho aspas, fecho parênteses e tenho aqui a nossa função criada. Vou apertar Enter e vejam que ele me trouxe calculado aqui 520, pois 520 é 20% de 2.600. Vamos aqui fazer um novo teste. Vou abaixar esses 2.600, vou colocar aqui 1.900. Vejam que agora, ao contrário de calcular 20% de 1.900, ele me trouxe a palavra zero. Por quê? Ele fez a comparação para mim aqui, ó. O conteúdo da célula C6 é maior que 2.000? Nesse caso, ele deu falso. Então, ele ignora essa primeira etapa e pula para a segunda etapa. Tá? Então, vamos aqui fazer esse exercício aqui de baixo aqui para ter esse conteúdo. Então, vamos aqui novamente fazer a nossa função, igual se, abro parênteses, faço a nossa primeira pergunta, se o conteúdo contido nessa célula for maior ou igual a 2.000, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar este conteúdo e multiplicar por 0,2. Caso contrário, traga a palavra zero. Fecho parênteses e tem aqui o nosso resultado. Vou replicar essa função em todas as células, então vou dar um Ctrl C, Shift, clique aqui na última célula para poder selecionar todo esse intervalo, venho aqui em colar e colo apenas as funções. Ao clicar só em funções, ele vai me trazer aqui os cálculos de maneira rápida. Tá? Caso o valor seja alterado, ele fará essas alterações. Tá? Então vamos supor que seja 1.500, 1.500 não é maior que 2.000, logo resultado é zero, tá? E aqui eu estou falando o seguinte, ó, nessa outra condição. Se na coluna E aqui, calcular 20% do salário, caso ganhe abaixo de 2.000. Ou seja, sempre que aqui a esquerda tiver preenchido com um cálculo, quer dizer que é maior que 2.000. Logo, o da direita estará com a palavra zero. E o oposto também ocorre. Quando aqui tiver a palavra zero, ao lado direito estará calculado. Tá? Então, vamos fazer a nossa nova comparação. Igual se o conteúdo contido nessa célula for maior ou igual a 2.000, o que eu tenho que acontecer aqui para mim? Eu tenho que pegar esta célula e multiplicar por 0,20. Eu quero calcular 20%. Se for menor ou igual, na verdade, tá? Porque agora eu estou menor, só porque o igual eu fiz aqui em cima, aqui, senão daria verdadeiro para os dois. Então, eu estou perguntando aqui, se na célula C6 for menor que 2.000, ele vai fazer o cálculo. Caso contrário, trará o resultado como zero, tá? Vamos aqui refazê-lo, para não ter problema, e capitularmos aqui certinho. Igual, se, abro parênteses, clico na célula, pergunto se é menor que 2.000, que é o meu teste lógico que eu estou perguntando aqui neste conteúdo. Caso ele atenda, eu vou pegar este conteúdo e vou
retirar 20%. Caso contrário, texto zero. Beleza? Vou replicar a tela embaixo. E vejam que, ao lado esquerdo, como eu estou fazendo uma condição, se for maior ou igual a 2.000, ele realiza o cálculo. Logo, se aqui está sendo calculado, ao lado esquerdo não estará sendo calculado, porque a condição é totalmente oposta. Eu estou perguntando se não é maior que 2.000. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo bem simples, bem básico, bem aleatório, na verdade, mas que nós conseguimos aqui ter essas análises. Tá? Então, vamos entender aqui. Primeiramente, eu tenho o meu critério. Então, eu tenho um critério aqui na condição. E nesse critério, eu vou ter duas respostas, ou verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu vou realizar essa condição. Se for falso, eu vou realizar essa segunda condição aqui. Eu só desmembrei toda aquela função para tentar aqui colocar um conteúdo mais simples e mais tranquilo de estar trabalhando. Então, vamos fazer aqui nossa análise manual. 5 é maior que 6? 5 não é maior que 6, então a resposta é falso. Beleza. Minha segunda pergunta. 5 é menor ou igual a 6? Nesse caso é verdadeiro. Ele atende o critério. Minha terceira pergunta. 10 é igual a 0? É falso. 10 não é igual a 0. Minha quarta condição. 10 é diferente de 0? Nesse caso, ele é diferente de 0, então é verdadeiro. Beleza. Tenho aqui as minhas análises. Tenho aqui as minhas respostas. O que fazer com ela? Então, quando a resposta aqui for verdadeiro, eu vou utilizar esse conteúdo aqui na resposta final. Quando esse conteúdo aqui for falso, eu vou utilizar essa condição. Como nessa minha primeira linha, neste meu primeiro critério, eu fiz uma análise e ele deu como falso, a resposta falsa aqui foi um simples texto Y. Tá? Então, aqui eu tenho a minha resposta. Vamos aqui à nossa segunda linha. E o que eu estou perguntando aqui? 5 é menor ou igual a 6? Ele me trouxe o resultado como verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai utilizar essa coluna aqui, que o resultado é 5. Tá? Então, aqui a resposta final vai ser 5. Vamos fazer a nossa nova análise. 10 é igual a 0? Dá falso. Quando a condição for falsa, o que vai trazer como resposta? A palavra João, o nome João. Então, vamos colocar aqui João. E aqui, na minha quarta linha, eu tenho uma nova análise. 10 é diferente de 0? Verdadeiro. Se for verdadeiro, vai me trazer esta resposta aqui. Então, escola. Então, vejam aqui como que funciona essa condição se. Tá? Então, você faz uma pergunta. Através dessa pergunta, você vai fazer uma ação específica. E vamos para a nossa próxima função aqui. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pode deixar aí no chat aí, que eu providencio para vocês essa planilha, esses documentos, tranquilamente. Vamos aqui, aprendemos o E, aprendemos o OU, aprendemos o SE, e vamos aqui para a nossa penúltima função, que é o conte.se. Esse conte.se é muito interessante, principalmente para questões de análises. Então, você consegue realizar a contagem de um determinado intervalo, caso ele atenda algum critério específico. Vamos supor aqui que você necessite realizar a contagem de todas as mulheres que existem na unidade, de todos os colaboradores do sexo feminino que possuem na unidade. Então, você tem um critério. Você tem um critério a ser analisado. Você só irá realizar a contagem daqueles indivíduos quando atender esse critério. Certo? Então, eu quero realizar a contagem de todos os salários acima de R$ 1.500. Eu consigo. Eu quero realizar a contagem somente das idades acima de 20 anos. Eu consigo também, utilizando a função conte.se. Em inglês, utilizando no VBA ou utilizando no Google Suites, iremos utilizar aqui o conte.if. Tá? Então, conte.if é o mesmo do conte.se em português. Tá? Como que funciona a estrutura aqui? Eu tenho a função, que é conte.se, abro parênteses, irei informar qual que é o intervalo que eu quero realizar a contagem, ponto, vírgula, e colocarei aqui o meu critério de análise. Tá? Os meus critérios aqui, irei colocar aqui entre aspas, para ficar de uma maneira simples para analisarmos. Ok? Então, coloquei aqui a descrição, realiza a contagem de um determinado intervalo, mas somente quando atender um critério específico. Vamos lá e vamos fazer as nossas análises. Tá? Então, esse aqui eu peguei de um conteúdo que eu apliquei numa turma específica
E deixei separado aqui somente onde iremos utilizar a função conte.se, tá? Que é a função condicional de contagem. Possuímos algumas outras funções de contagens que irei explicar aqui em outras lives, ok? Em outras aulas. E aqui neste meu caso, o que eu quero fazer aqui? Eu quero realizar a contagem somente das mulheres e eu quero realizar a contagem somente dos homens, deste intervalo específico aqui, tá? Então, quando eu chamo a função conte.se e abro parênteses, ele vai me informar aqui qual que é o intervalo que você quer realizar a contagem. O intervalo que eu quero realizar a contagem é esta coluna aqui. Posso selecionar o intervalo ou simplesmente selecionar a coluna por inteiro, colocando aqui E, onde ele vai procurar na coluna inteira essas ocorrências. É sempre interessante colocar selecionando a coluna inteira. Por quê? Porque caso você for acrescentando conteúdos nessa sua base de dados, colaboradores nessa base de dados, eles também entrarão nessa contagem. Quando você delimita um intervalo específico, você já não consegue. Você já tem perca de dados, na verdade. Você está colocando uma limitação de dados e está informando outros conteúdos abaixo deste limite. Então, o que tiver abaixo deste intervalo não será contado. Então, sempre que for utilizar essas funções condicionais, essas funções de contagens, as funções de somatório, trabalhem com a coluna inteira para que não haja possibilidade de deixar de contar um conteúdo, pois na função não estava informando aquele intervalo completo. Tá? Então, aqui informei o meu intervalo inteiro, tá? E após isso, ele me pergunta qual que é o critério? O que tem que acontecer em cada linha dessa para que eu consiga realizar a contagem? Meu critério aqui tem que ser o quê? Mulheres. E as mulheres aqui estão representadas por F, de feminino. Tá? Então, eu vou colocar aqui as aspas e vou informar o que tem que acontecer naquela célula. Então, tem que aparecer a palavra F. Eu irei realizar a contagem somente das ocorrências aonde estiver a letra F. Vou fechar parênteses e vejam que ele me trouxe aqui 7 como resultado. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocorrências como F. Tá? Então ele realizou essas contagens. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, essa última aqui, vamos colocar como F, colocar aqui Roberta. Tá? Então aqui neste caso eu possuo 8 ocorrências. Se eu possuo 8 ocorrências, eu tenho aqui a contagem de 8 conteúdos, sem alterar a função. Eu só alterei ali os resultados, eu alterei a minha base de dados. E minha função realizou essa contagem de acordo com o meu critério que eu informei aqui, a palavra M. Então, recapitulando aqui, seleciono o intervalo, ponto, vírgula, informo o critério que tem que ter dentro daquele intervalo. Vamos aqui fazer novamente. Agora eu quero realizar as contagens dos homens. Como que eu faço isso? Igual, conte.se, abro parênteses, informo o intervalo que eu quero trabalhar aqui, que é a coluna E, tá? Então, E2.E, que eu vou fazer a contagem dela inteira, ponto, vírgula, e vou fazer aqui a contagem das ocorrências da letra M, tá? Fecho parênteses, e por coincidência também possui 8. Vamos fazer o teste, vamos deletar um aqui, e vejam que ele perdeu aqui a contagem. Vamos retornar aqui para M, foi para 8. Vamos alterar um aqui manualmente para M, foi para 9 e as mulheres foi para 7. Então vejam que ele faz essa contagem muito rápido. Tá? E aqui eu também trouxe uns exercícios para analisarmos aqui. Tá? Aqui não irei fazer a análise manual, irei utilizar a função, porém utilizando critérios diferentes. Tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer a contagem. Aqui eu tenho as condições, tá? Os critérios. Então, eu quero fazer uma contagem deste intervalo aqui quando o nome for João. Eu quero saber quantos João possui na minha empresa. De uma maneira simples e rápida. Como que eu faço isso? Igual, conte.se, abro parênteses, seleciono esse intervalo aqui. Vou selecionar esse intervalo porque as minhas funções estão aqui abaixo, tá? Então, como eu possuo conteúdo aqui abaixo da minha base de dados e não vou fazer mais inclusões, eu vou selecionar apenas o intervalo. Ponto, vírgula. E qual que é o meu critério? O critério tem que ser a palavra João. Fecho parênteses e vejo o que eu escrevi de errado aqui. Aqui, ó. Por que deu errado? Porque vejam que na palavra João aqui, ó,
no meu nome, que eu escrevi aqui no meu critério, o João, ele está escrito certinho. Ele está sem os espaços. Porém, aqui nesse João aqui, ó, ele possui um espaço ao lado direito da última letra, do O, tá? Como eu realizo a contagem exatamente do que eu escrevo entre as aspas, ele tentou procurar a palavra João sem espaço, que é o correto, tá? Então, nesse caso aqui, houve erro de digitação na base de dados e ao digitar o nome, colocar um espaço ali, tá? Então, vou apagar aqui manual esse espaço e vou apertar Enter. E agora ele fez essa contagem do João aqui, tá? Vamos alterar aqui desse Igor aqui para João também, tá? E vejam que ele fez aqui a contagem para 2. Agora eu tenho um segundo critério, onde eu quero realizar a contagem de todo mundo que seja acima de 30 anos. Acima de 30 anos. Como eu não coloquei aqui maior ou igual, só vai realizar a contagem de 31 anos para cima. Com 30 anos não será contabilizado. Então, conte ponto C. A idade está neste intervalo aqui, ponto vírgula. Qual que é o critério? Tem que ser maior que 30. Então, fecho parênteses, e ele realizou aqui a contagem, me informando que neste intervalo eu possuo 7 pessoas, 7 colaboradores que possuem a idade acima de 30 anos, tá? Então, caso eu queira colocar aqui, fazer uma análise, falando assim, tem que ser maior ou igual a 30, basta colocar aqui maior, igual. Aí ele vai fazer a contagem desse 30 aqui também, tá? Caso eu altere aqui para 38, nesse exemplo aqui, ele fará a alteração aqui embaixo também, tá? Agora eu quero fazer a realização da contagem de idade também que seja diferente de 25. Então, conte.c, seleciono o intervalo, ponto, vírgula, diferente de 25. Então, vejam que eu possuo aqui 16 ocorrências, porém, uma delas eu tenho certeza que é 25. Então, a Giovana aqui, ó, tem 25 anos. Aqui também tem 25 anos aqui embaixo, ó. Então, vejam que eu tenho 16 ocorrências aqui, me trouxe apenas 14, porque ignorou esses dois 25 aqui. E também quero realizar aqui a contagem dos masculinos, que já realizamos aqui nessa parte aqui, que é a mesma função. Tá? Então, vamos ignorar essa última aqui. E vamos agora para a nossa última função, que é a realização da soma-se. Eu só irei realizar a somatória de um intervalo específico, caso atenda a algum critério. Tá? E como que fazemos isso? Então, coloquei aqui a descrição, que é realiza a somatória de um determinado intervalo, porém, somente quando atende o critério específico. Quando utilizamos essa função no VBA, ou quando utilizamos essa função aqui no Google Suites, nós iremos utilizar um SUMIF, ok? Então, vamos lá à nossa planilha e vamos aqui fazer essas nossas análises. Ainda continuo utilizando este conteúdo que utilizo em sala de aula nas minhas turmas, por isso que já trouxe essa base de dados aqui bem completa, tá? E essa função soma-se iremos utilizar apenas nessas duas linhas aqui abaixo, ó. Então, na verdade, será somente nessa primeira, mas eu vou dar aqui um conteúdo extra, que é o soma-sis com mais de um critério, que vai ser muito interessante também, vai agregar muito aqui para vocês. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu quero realizar a somatória dos salários dos homens. Então, quero saber qual que é a somatória de todos os homens que trabalham aqui na empresa. Então, como que eu faço isso? Igual, soma-se. Tá? Então, assim que você começar a digitar, ele vai aparecer aqui para você. E ele vai te informar aqui qual que é o intervalo dos critérios. Então, o intervalo do meu critério é aqui, ó. É este intervalo aqui. E o que esse intervalo aqui quer dizer para você? Eu possuo um critério, um intervalo onde irá acontecer um critério específico e caso esse intervalo específico aconteça, ele vai identificar qual que é a linha desta ocorrência e vai pegar a coluna do intervalo da somatória. Eu vou explicar na prática para vocês aqui como funciona. Olha, então, primeiramente, eu vou selecionar o intervalo do critério, do que eu quero analisar, que somente caso essa análise dê verdadeiro, que eu vou realizar alguma função, alguma ação específica, que nesse caso é uma somatória. Qual que é o meu critério? Meu critério é a letra M, que representa masculino.
E posteriormente, ele me pergunta aqui, ó, intervalo de soma. Então, caso neste intervalo específico ele identifique a letra M, o que ele vai fazer aqui? Ele vai somar a linha referente a esse intervalo aqui, ó. Então, inicialmente, eu vou colocar aqui o intervalo da onde que vai acontecer o critério, informo o critério e depois informo o intervalo da onde irá acontecer a realização da somatória. Tá? Então, vou fechar parênteses e ele vai fazer a realização aqui da somatória deste intervalo aqui somente quando aqui for a ocorrência M. Vamos fazer aqui manualmente, simular manualmente como que o Excel iria fazer aqui. Tá? Então, ele iria fazer a verificação aqui, olha, nesse intervalo aqui, vamos analisar as ocorrências da palavra M, da letra M. Tá? Então, vamos clicar aqui nessa célula e vamos verificar aqui, olha, nessa célula possui ocorrência M. Essa célula é a célula 3. A célula 3 é M, logo eu vou pegar o salário, vou guardar dentro dela e vou para a próxima. Então, eu tenho aqui 17.262 guardado. Venho para a segunda linha e verifico, olha, a segunda linha também é M. O que eu faço? Eu pego aqueles 17.262 e somo com os 1.680. Vou para a terceira linha não atende, quarta linha não atende, quinta linha não atende, sexta linha já atende. O que ele faz? Ele vai pegar a somatória desses dois que já está guardado dentro de uma variável e vai somar dentro dela 5.123. E assim por diante. Ele realizou essa somatória toda e deu 94.176. Como tirar essa prova? Eu vou aqui colocar um filtro, tá? Então vamos aqui colocar um filtro. Vou realizar a filtragem somente dos M's e vou analisar aqui a nossa somatória que deu 94.176 aqui embaixo, tá? Deixa eu aparecer para vocês ali, apareceu, beleza? Então, assim vocês conseguem tirar essa prova, tá? Mas pode ficar tranquilo que ao utilizar a função organizá-la e estruturá-la, o resultado dará aqui corretamente. E o extra que eu falei para vocês aqui é a função soma-sis. O que é essa função soma-sis? É uma função composta, onde eu irei realizar a somatória de um determinado intervalo quando mais de dois critérios forem atendidos. E como que faz isso? Vamos aqui utilizar a nossa função soma-sis, com S no final. Então, eu apenas acrescentei aqui no final um S. Porém, tem um diferencial aqui nessa função. A função soma-sis, ao contrário da função soma-si, onde eu inicialmente informo o intervalo do critério, o critério depois do intervalo de somatória, neste caso eu vou fazer o oposto. Eu irei iniciar aqui com o intervalo da somatória primeiro, para depois colocar o intervalo do critério e seu critério e assim por diante. Porque pode ter quantas condições forem necessárias. Então, eu posso ter ali quantas condições for necessário, for preciso. Tá? Então, inicialmente eu vou informar aonde que eu vou somar, o que que eu vou somar. Eu vou somar este intervalo aqui, ó. Beleza, então este será o intervalo de somatória, ponto vírgula. Aí ele me pergunta aqui, após o ponto vírgula, qual que é o intervalo do seu primeiro critério? O que que eu quero analisar aqui? Eu quero analisar as mulheres. Onde que eu vou identificar aqui mulheres? Eu vou identificar aqui no sexo aqui. Então, vou selecionar esse intervalo. E quando esse intervalo possuir o critério F, que é de feminino, ele vai realizar a contagem, a somatória. Porém, eu quero que ele também atenda a um segundo critério. E qual que é esse segundo critério? O salário tem que ser acima de R$4.000. Tá? Então, o salário, que é esse intervalo aqui novamente, tem que ser acima de R$4.000. Então, vou colocar aqui R$4.000. E vamos aqui analisar essa função soma-sis. Tá? Então, eu tenho aqui, inicialmente, na função soma-sis, quando eu possuo mais de dois critérios, eu tenho aqui o intervalo da soma. Então, primeiramente, eu coloco o intervalo da soma e depois começo a trabalhar meus critérios. Os critérios sempre vão funcionar dessa maneira. Intervalo do critério, critério. Intervalo do critério, critério. E assim por diante. Pode ter quantos critérios for preciso. Tá? Então, eu tenho aqui o intervalo do meu primeiro critério. E neste intervalo, ele tem que atender esse critério aqui, que é a letra F. Eu tenho o intervalo do meu segundo critério e o que eu preciso analisar. Vou apertar Enter e vejam agora que ele realizou a somatória somente das mulheres, onde o salário for acima de R$4.000. Vamos aqui tirar a prova. Então, vamos aqui no filtro, selecionar apenas o F. E os salários aqui, ó,
E eu vou colocar filtros de número maior do que, e vamos colocar aqui R$ 4.000. Vejam que ele retirou da filtragem os outros números e eu possuo aqui a somatória de 59.287. Vamos voltar com os filtros, limpar os filtros. E assim funcionam essas nossas duas funções aqui, função soma-se e função soma-sis, com mais de 2 critérios. E aqui embaixo eu quero realizar algumas funções de somatória também. Tá? Então, o que eu preciso fazer a somatória aqui? Eu quero fazer a somatória dos colaboradores que chama João. Quero saber o somatório de salário de todos os Joãos da empresa. Então, igual, soma-se, pois eu irei utilizar apenas um critério. Qual que é o intervalo do meu critério? O intervalo do meu critério está aqui. Ó. Beleza. Após identificar o intervalo, vem o critério. Qual que é o critério? João. Beleza. Ponto, vírgula. E qual que é o intervalo da soma? É aqui, esse salário aqui. Vou fechar parênteses e apertar Enter. Por que me trouxe zerado? O mesmo erro lá do soma-se. O João aqui provavelmente esteja com espaço após a última letra. E realmente confirma essa análise. Vejam aqui, ó, que ao selecionar aqui o finalzinho, eu possuo um espaço aqui que é o erro. Vou apertar Enter e agora sim ele realizou a somatória aqui dessa célula específica. Como possui só um João, fez a somatória apenas desse salário. Vamos aqui alterar Roberto para João também. Então vai pegar aqui esses 17.000 mais os 19.000, vai me dar aqui 36.847. Vamos formatar a célula aqui para ficar mais legal. Então agora ficou mais visualmente melhor. E eu quero aqui também realizar a somatória apenas das idades acima de 30 anos. Então, igual soma, se, abro parênteses, qual que é o intervalo da minha idade? O intervalo da minha idade está aqui, ó. Beleza. Ponto, vírgula, qual que é o critério? Tem que ser acima de 30. Fecho as aspas, ponto, vírgula. Qual que é o intervalo de somatória? O intervalo de somatória está aqui, ó. Fecho parênteses. Ele realizou a somatória das idades acima de 30 anos. Agora eu quero realizar a somatória somente das idades que for diferente de 25. Então ele vai ignorar aqui. Vamos ver se tem algum 25 manualmente aqui para analisarmos. Não tem nenhum 25 aqui. Vamos simular aqui, ó, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Beleza, então colocamos aqui 3 25. E vamos aqui utilizar a nossa função soma-se. Então, qual que é o intervalo do meu critério? É idade, ponto, vírgula. Qual que é o critério? Tem que ser diferente de 25. Fecho o critério. E ele me pergunta qual que é o intervalo da soma, que é este intervalo aqui. Ó. Fecho parênteses e tenho aqui a somatória somente das idades que não forem igual a 25. O resto, tudo ele vai somar. E eu também quero realizar a somatória de todos os homens, igual soma-se. Eu consigo identificar os homens por esta coluna, onde a ocorrência for a letra M, e eu vou somar aqui o salário. Então, dessa maneira, eu consigo ter várias análises, informar para o Excel, realizar esses serviços para nós, de maneira simples, rápida, através das funções condicionais. Tá? Então, o que eu deixo de dica para vocês aqui? Vejam que são muitas funções condicionais. Cada uma você consegue fazer alguma atividade específica. Você consegue utilizar aqui funções compostas, então você consegue utilizar aqui uma mesclagem da função se com a função e. Então você consegue aqui na condição da função se, você consegue utilizar a função e fazer vários critérios específicos. Então, caso todos esses critérios específicos atendam, sejam verdadeiros, ele vai fazer uma ação. Caso contrário, realiza outra. Então você consegue fazer essa mesclagem de funções aqui utilizando funções compostas de maneira simples e rápida. Tá? Então, para que você consiga fazer isso, para que você consiga fazer essas análises, é necessário sim que você entenda cada uma delas. Tá? Então, recapitulando aqui rapidinho, eu tenho a função E. A função E, para que o resultado dela for verdadeiro, todas as condições têm que ser verdadeiro. Tá? Então, ela vai te trazer duas respostas, verdadeiro ou falso. Para trazer verdadeiro, todas as condições têm que ser verdadeiro. E para ser falso, ao menos uma tem que ser falso. Tá? A função OR é o oposto.
ela também vai trazer aqui ou verdadeiro ou falso, porém, ela vai trazer aqui o verdadeiro quando ao menos uma das condições for verdadeiro. Tá? Então, você pode ter aqui 200 condições. Se uma delas for verdadeira, o resultado final é verdadeiro. O E, se todas as condições for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Você pode ter 200 condições. Se uma for falso, o resultado é falso. Função se funciona da mesma maneira, onde você vai ter uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Porém, quando for verdadeiro, você consegue realizar alguma ação específica, e quando for falso, você consegue realizar uma outra ação. Você consegue fazer com que o Excel tome algumas decisões para você, caso essas condições tenham um resultado específico, ou verdadeiro ou falso. O conte.se, você consegue realizar a contagem em um determinado intervalo específico, caso atenda o critério. Eu quero realizar a contagem de todas as mulheres da unidade, eu quero realizar a contagem de todo mundo que possui carro, eu quero realizar a contagem de todos os salários acima de R$500. Então, eu consigo realizar aqui a contagem quando atende o critério específico. E possuo a somatória, que é o soma-se. Então, o soma-se, eu consigo realizar a somatória de um determinado intervalo quando atende um critério específico. Olha, eu quero realizar aqui a somatória de todos os caminhões que deram quebra na unidade. Então, você consegue ter essas análises. Eu quero realizar a contagem de todos os veículos que tomaram multa acima de uma velocidade específica. Você consegue ter essa análise. Você consegue fazer essa somatória dessas multas de acordo com a sua necessidade. E aqui eu não incluí para vocês aqui, coloquei aqui sem analisar, sem colocar na programação, que é o soma-sis, que é quando você realiza a somatória com mais de 2 critérios. Só vai realizar a somatória quando 2 ou mais critérios forem atendidos. Tá? Então, dessa maneira, você consegue estar utilizando essas funções, vocês conseguem estar praticando. Caso vocês queiram essas planilhas, caso você queira essa planilha para poder praticar e analisar aqui os dados, basta entrar lá no meu Instagram e pedir no direct, tá? Ou comentar aqui no YouTube, quero a planilha, passa o seu e-mail e eu vou estar te enviando também a planilha com todo o conteúdo para você testar, analisar, tá? Porque aprender funções é fácil, aprender ferramentas é muito fácil. Porém, você tem que ter a malícia de saber o que utilizar e onde utilizar, tá? Então você tem que ter essa malícia. E essa malícia só vem quando você pratica e tem essas práticas. Então, tendo as práticas, você vai analisar de maneira mais rápida. Você vai saber assim, olha, eu tenho que utilizar essa função neste local porque ela vai me trazer esse resultado, ela vai conseguir atender a minha necessidade. Tá? Então, são muitas funções, são muitas ferramentas que vocês vão ter aqui. E é necessário prática. Então, pratiquem essas funções, pratiquem esses conteúdos. Através deles, vocês irão criar essa maldade que eu falo, essa malícia, de saber, na hora que você tem a necessidade, na hora que surge a necessidade para você, olha, eu preciso realizar uma contagem de alguma coisa. Automaticamente, você já vai saber que é a função conte.se. Ah, mas são mais de 2 critérios, é o conte.sys. É muito interessante, é muito simples. Basta praticar todo o conteúdo, tá? Então, o que acontece para vocês aqui? Vou deixar aberto para vocês aqui que caso vocês queiram tirar dúvidas, caso vocês estejam com dúvidas em algum conteúdo específico, me fala aí, escreva aí um conteúdo que você queira que eu faça uma live, ou um assunto que você queira que eu falo aqui. Então, eu vou montar um conteúdo para você, vou montar uma aula para você. Então, escrevam aí que vocês têm necessidade, que vocês acham difícil, onde vocês mais pecam. Escrevam aí, vamos aqui um ajudar o outro. Então eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade, pode estar escrevendo aí.